inconsciente. O que é uma coisa inconsciente? É uma coisa que você faz, mas você não se dá conta, sabe? Não é... Vou dar aqui um exemplo, né? O que é uma coisa consciente? Eu tenho que ir ao mercado. Então você vai lá, você se programa, você faz uma listinha ou não, né? E você vai lá conscientemente fazer aquilo ali, porque você tem que comprar, sei lá, alguma coisa para fazer almoço, ou você quer fazer um bolo, você vai lá. Então é uma atitude consciente, você está indo por um motivo. Você tem um foco, você vai lá para um objetivo final. Quando eu digo que algo é inconsciente, porque é algo que não está na sua razão, é algo que você faz, mas você até tenta racionalizar, você até tenta explicar, dar um motivo, mas na verdade tem uma razão por trás, é como se fosse um pano de fundo, né? Bom, eu posso trazer aqui um exemplo. Aquela mãe que é super protetora, uma mãe super protetora, que o filho não pode, né, tá ali super protegendo o filho. Ah, não, porque eu sou uma boa mãe, eu sou uma mãe cuidadora, eu sou uma mãe atenciosa. Mas o pano de fundo dessa ação, desse comportamento, pode ser o medo. Medo de ser acusada pelo outro, né? Uma vez eu atendi uma pessoa, alguns anos atrás, eu trago aqui alguns casos clínicos, mas pela ética, é claro, eu não posso contar aonde eu atendi, nem o nome da pessoa, né? Mas assim, só para poder exemplificar. Eu atendi uma mãe que era muito rígida, e essa mãe, ela era hiper rígida, hiper rígida. E ela dizia assim, eu quero ser uma mãe amiga, mas ela não conseguia, ela era uma mãe muito rígida. E no trabalho terapêutico a gente descobriu que por que ela era uma mãe rígida? Ela não sabia. Então essa história é para poder explicar a questão do que é uma coisa inconsciente. Ela não sabia que ela foi mãe cedo. E por ela ser mãe cedo, e o casamento dela não ter dado certo, né, ela casou por conta da gravidez e o casamento não deu certo, tinha uma pressão dos pais dela, né? Tipo assim, essas crianças, o que vai ser dessas crianças? Né? O que vai ser dessa criança? Porque logo depois ela teve o segundo bebê. O que vai ser dessas crianças? Você não está preparada para ser mãe, né? A gente vai ter que cuidar dessas crianças. Então tinha esse julgamento dos pais dela. Então o que ela fez para se proteger? Eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser uma mãe que educa, que ensine meus filhos. Então eu tenho que ser uma boa mãe, meus filhos têm que dar certo para que eu não seja acusada pelos meus pais. Então, inconscientemente, ela entendeu que ela precisava ser uma mãe rígida, porque meus filhos não podem dar errado. Eu tenho que ser uma boa mãe para não ser acusada pelos meus pais. Então, ou seja, qual era a razão? A razão é, quero ser uma boa mãe. Mas inconscientemente era para não ser acusada pelos pais. Vocês entenderam que não era assim, vou fazer, né, vou ser uma mãe rígida para não ser acusada pelos meus pais, né, para que os meus pais não me apontem, como, né, para que meus pais não digam que eu fracassei como mãe. Então, ou seja, não era uma coisa que ela fazia pensada, era inconsciente. E no processo terapêutico, nós identificamos que realmente que essa necessidade de ser uma mãe exigente, de ser uma mãe controladora, era só um medo de que as filhas dessem errado, né? Errado na perspectiva dela, é claro. E, ou seja, né, não fossem boas crianças, não tivessem educação, não tivessem, né, um bom estudo, não fossem bons alunos, enfim. Como é que é a palavra, me fugiu agora, mas essas demandas que a gente tem como mãe, sabe? De precisar mostrar que a gente é uma boa mãe. Dependendo da nossa história como filha, a gente tende a querer mostrar que a gente é uma boa mãe. E cada um vai agir de um jeito. Então essa pessoa específica que eu atendi, ela foi pelo lado da rigidez, de ser uma mãe rígida. Então entenderam que era uma coisa inconsciente? Então isso que é inconsciente. Eu faço algo e não percebo que tem uma razão emocional muito forte por trás. Então isso que é algo inconsciente. Agora voltando aqui para a história da culpa. Então exatamente é assim. Às vezes você faz uma ação, mas você não se dá conta que aquela ação é por causa de uma culpa que você carrega. Vou trazer aqui um exemplo prático agora sobre carregar uma culpa e como uma culpa ela pode influenciar de forma negativa na sua vida. Porque uma culpa é uma ferida aberta. Se eu tenho culpa, eu tenho uma ferida emocional aberta. E quem tem uma ferida aberta, ela é sensível, não é isso? Se você está machucado, se encostou, você vai sentir dor. Aquilo ali é uma dor latente, uma ferida aberta é uma dor latente. Então, se eu tenho a culpa, ela é uma ferida, só que é uma ferida emocional, não é uma ferida física. Então, todas as vezes que alguma coisa chega ali perto e esbarra, você sente dor. E aí, para evitar a dor, você vai tomar atitudes que te afastem de uma possível dor.
Então, ou seja, você acaba agindo em função daquela culpa. Você acaba tomando decisões em função daquela culpa. A gente acaba fazendo escolhas que não são as melhores e você nem entende por que fazer aquela escolha, mas por causa da culpa. Não sei se deu para entender, tá ficando claro? Me dá aí o feedback de vocês para mim saber se eu avanço ou se eu tento explicar de uma outra forma. Me diz aí como é que tá para vocês. Quero aí o retorno de vocês. Me diz aí como é que se tá claro. Se vocês tiverem alguma pergunta, já pode colocar aqui também, que eu já vou respondendo pergunta também. Então, para você que chegou agora, eu tô olhando para aqui para baixo porque eu tenho uma colinha no sentido de um direcionamento, porque eu falo muito, então eu acabo devagando, então eu fiz aqui uns pontos para que eu não me perdesse e para que eu não devagasse muito. Então, por isso que de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para baixo para poder ver se eu tô seguindo direitinho, senão a gente fica aqui 2 horas, fala de 1000 coisas, que eu amo, né, tá compartilhando conhecimento, então eu poderia ficar aqui por horas e horas, mas a intenção não é essa, certo? Então tá, a Flávia colocou aqui que tá entendendo. Então vamos lá. Então, qual é a importância de se perdoar? Qual é, né, que é o tema dessa live, né? Qual é a importância de perdoar a si mesmo? É você olhar para essa ferida, tratar essa ferida, entender essa ferida, para que essa ferida se cure. Para que as suas motivações não sejam por causa de uma ferida. Para que as nossas motivações sejam motivações conscientes, né? Conscientes e que a gente possa chegar no objetivo. Né? Que a gente possa construir a vida que a gente quer. Uma pessoa que vive motivada pela culpa é uma pessoa que vive motivada pela dor. E uma pessoa que vive motivada pela dor e pela culpa, ela não vai construir a vida que ela quer. Ela vai querer ir para um lado, é como se eu quisesse, sei lá, eu quero ir para o Nordeste, mas aí eu pego um avião para o Sul. Eu não vou chegar onde eu quero. Por quê? Porque inconscientemente eu quero, conscientemente eu quero uma coisa, mas eu tomo atitudes que me levam totalmente contrário àquilo que eu desejo. Então vou trazer agora aqui um exemplo prático de como a culpa atua na nossa vida. Vou dar aqui um exemplo que é, como aqui tem muitas mulheres, né? Aquela mulher que é mãe e ela precisa trabalhar. Então ela precisa trabalhar e dependendo do trabalho, da profissão, ou do tempo de vida que ela está vivendo, né? Da fase da vida que ela está vivendo, ela precisa trabalhar muito. Se ela é uma mãe solteira, ela precisa trabalhar muito. E se ela precisa trabalhar muito, o que acontece? Esse filho, essa criança, ele vai ter que precisar de uma outra pessoa, de um cuidador, né? De creche, de babá, de estar na casa de alguém. E aí tem muitas mães que sentem culpa por ter que trabalhar muito. Por ter que sair de casa, por ter que deixar o bebê ainda muito novinho, dependendo do trabalho que a pessoa tem, acabou o resguardo, partiu o trabalho. E aí tem aquela culpa de como é que eu estou deixando o meu bebê? Mas eu preciso trabalhar, porque eu preciso me sustentar, eu preciso cuidar dessa criança, e para isso eu preciso de dinheiro. Então tem uma necessidade de trabalhar. Só que essa necessidade de trabalhar, muitas vezes, ela traz uma culpa. Agora eu quero ver se tem alguma mãe aqui que já se sentiu assim culpada, de eu tô trabalhando muito, ou preciso trabalhar e estudar, e aí esse filho fica muitas horas, você fica muito longe, né, por muitas horas desse filho, e aí você sente culpa. Alguma mãe aqui já se sentiu culpada por ter que trabalhar muito, por ter que estudar, e por conta disso sua filha tem que ficar na creche, né? Aí eu saio da creche, a avó pega, um tio pega, né? E ali fica, ou então aquela coisa, né, que eu saio de casa de manhã, deixo o filho dormindo. Eu volto à noite, o filho tá dormindo, né? Aquela culpa, né? Não tô vendo meu filho crescer. Já me senti assim, muito culpada. Então a Flávia colocou aqui, ó, já me senti assim, muito culpada. E, gente, como isso é horrível. Como isso hoje em dia eu trabalho em casa. Aí é outro nível, né? É outro nível, né, Flávia? Que é o que a gente está construindo. E essa culpa, qual é o problema? Primeiro que essa culpa, ela é adoecedora. Adoecedora. Essa culpa é adoecedora. Você tá numa... Você tá assim, entre a cruz e a espada. Eu preciso trabalhar porque eu preciso prover até uma vida digna, uma vida melhor para os meus filhos. Mas para fazer isso eu tenho que ficar longe deles. Então, a gente precisa trabalhar essa culpa. Por quê? Algumas mães, é assim, cada um tem um jeito de agir. Cada um tem o que nós chamamos em psicologia da sua subjetividade. É a forma de estar diante de um fato e
cada um vai reagir de um jeito. Por isso que 5 filhos crescem dentro de uma casa, com a mesma mãe, com o mesmo pai, com a mesma situação, e cada um tem memórias diferentes, cada um tem respostas diferentes para a mesma situação. Aqui a Irilane colocou aqui, né, um sim, né, e eu sei muito bem, porque eu também já passei por essa culpa. E o que a gente faz com essa culpa, né? Você fala, tá bom, e aí o que eu faço com essa culpa? Eu tenho que trabalhar para dar até uma qualidade de vida melhor para os meus filhos, mas eu me sinto culpada porque como mãe eu não estou presente. E aí dependendo do perfil da criança, ou da idade da criança, a própria criança vai demandar isso. Mãe, por que você tem que trabalhar? Mãe, eu tô com saudade, mãe, fica comigo. Né? A minha filha tem 5 anos e esse dia ela falou assim, mãe, manda o seu... pede pro seu patrão te mandar embora. Deixa que eu te pago. Gente, é muito doloroso ouvir isso, né? Deixa que eu pego o meu cofrinho e eu te pago. É assim minha emoção de pensar isso, porque eu também lido com isso. E aí, só que o que acontece? A gente tem que trabalhar para que esse sentimento não vire culpa. E como é que para que esse sentimento não vire culpa? Se essa culpa já está instalada em você, você precisa ressignificar essa culpa. Ressignificar essa culpa. Porque eu falei, culpa traz doença, doença emocional. Muitas pessoas sofrem com depressão, e é claro que a depressão é um transtorno que é multifator. São vários fatores por qual uma pessoa pode desencadear a depressão. Mas outro fator que eu observei atendendo no consultório, né, atendendo na clínica, é que muitas pessoas que sofrem de depressão carregam culpas. Então, primeiro ponto, a culpa ela é adoecedor das emoções. Quem carrega culpa pode adoecer emocionalmente. E uma dessas doenças emocionais, né, que é um transtorno, é a depressão. Então, mais um motivo para você se livrar da culpa. Segundo, a culpa pode te fazer tomar atitudes erradas, precipitadas, equivocadas.